presença de todos. Boa noite, irmãos e irmãs. Fala cheia, encarnados e desencarnados. Meus irmãos, vamos fechar nossos olhos agora. Vamos mentalizar a presença do nosso irmão maior, Cristo Senhor Jesus. Que Ele possa, na noite de hoje, promover nos nossos corações uma mudança, uma limpeza, que nós possamos sair daqui revigorados pela palavra, pelo alcance dessa tranquilidade e pelo amor do nosso Pai Supremo, que é o nosso Deus maior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha em nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todos os males, pois são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite novamente. Meus irmãos, hoje nós tiramos do livro do Hamed, que é o Renovando Atitudes, para quem conhece ou quem não conhece. Ele fala do ato de aceitar. Esse capítulo, ele envolve também o bem-aventurados os aflitos. Quem quiser estender o estudo, é no capítulo 5 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse que eu estou pegando é o item 13. Tá? Então, o que é o ato de aceitar, meus irmãos? Aceitar é a gente se deixar levar, é a gente conseguir, dentro de nós, promover uma situação de calma, de tranquilidade. É nós promovermos em nós uma forma de podermos conduzir a nossa vida, não da forma que a gente gostaria, mas todos nós, dentro de nós, temos assim um fantasma, onde às vezes fala para nós assim, devo aceitar ou não devo aceitar? Então, o ato de aceitar, ele é muito profundo, ele é amoroso, ele é harmonioso, ele faz com que cada um de nós, dentro de nós, no fundo de nós possamos entender o que está acontecendo no planeta Terra hoje em dia. Eu vou trazer um pouco do que está acontecendo hoje, não vou falar em pandemia. Hoje nós estamos vivendo, o planeta está num aneurisma cerebral. O planeta está hoje sofrendo de uma distonia. Nós estamos todos doentes, todos. Nós vivemos uma neurose com relação a toda a situação, e cada um de nós mentaliza assim, eu aceito ou não aceito. Olha o impacto, olha o paradoxo que nós nos sentimos. Aceitar ou não aceitar a situação. Então, se a gente for lá atrás e pensar bem na época de Jesus, quando Jesus falava para todos, aquele pessoal que estava lá, que normalmente uma das vezes foi mais de 5.000 pessoas, cada um saiu dali da forma com que ele tinha a sua evolução dentro daquele momento. Ele aceitava ou não as palavras de Jesus. Então, se a gente for um pouco mais para frente, vamos lembrar o seguinte: Maria aceitou Jesus quando o anjo a visitou e falou assim, você vai ser mãe do Criador. Ela falou assim, seja feito em mim a tua vontade. Ela aceitou. Pedro, ele aceitou também, embora ele tenha negado 3 vezes, ele aceitou Jesus, e Jesus o aceitou, perdoando a forma com que ele estava despreparado para poder seguir o seu caminho. Depois nós temos Zaqueu. Zaqueu também pequenininho, atrás de uma figueira, esperou Jesus passar, e Jesus olhou para ele e falou assim, Zaqueu, não importa que eu esteja com você hoje na tua casa, eu quero ver você. Então o que Zaqueu fez? Zaqueu chamou Jesus, e naquele exato momento, Jesus viu que ele aceitou, tanto é que ele aceitou que ele doou grande parte da sua riqueza para os pobres, devolveu tudo em dobro. Nós temos a hemorroíça também, que ela, quando tocou no manto de Jesus, ela aceitou, Jesus olhou para ela, tua fé te perdoou. Você está perdoado. Então, o maior aspecto que nós temos hoje, irmãos, é o aceitar, é o compreender
é o entender o oposto. Cada um de nós aqui deve ter se deparado com situações onde eu não consigo entender, eu não consigo perceber que a pessoa que está no mundo junto comigo, que o mundo é totalmente heterogêneo, essa pessoa não é igual a mim. Então eu, César, me delineando que todos têm que ser iguais a mim. E não somos, nós somos totalmente singulares, particulares. E dentro desse contexto, irmãos, nós não podemos diferenciar. A gente usa muito um álibi, e esse álibi pega conosco no seguinte sentido. Quando eu tenho um álibi para diferenciar, julgar, colocar o dedo no outro, eu estou promovendo um sectarismo entre nós, que todos nós somos irmãos. Jesus falou um dia, ele disse assim: o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então ele disse o seguinte: eu aceito que vocês aceitem da forma que eu estou falando para vocês. Então, veja bem, o aceitar em si, ele faz com que a gente tente entender o oposto. Todos os opostos, para mim, eles são nossos mestres, nossos professores, e nos ensinam a evoluir melhor nesse caminho de Jesus. E se cada um de nós, Hamed fala, ele utiliza o Evangelho, ele diz o seguinte: se cada um de nós, com as nossas amarguras, nós conseguíssemos entender que elas fazem parte de um caminho longo e curto para que nós possamos atingir a fonte, esse mundo seria melhor. Isso está dito no Evangelho. Então, quando nós tentamos compreender o outro, nós vamos entrar na pessoa que está à nossa frente e ver ele como nosso irmão. Porque de tudo isso que eu falar, o compreender, o entender, você conseguir entrar dentro do coração do outro, o outro ele não está esperando, ele vai te dar ingratidão o tempo inteiro. Nós não podemos esperar nada do outro, nós podemos sim dar nosso amor para o outro. Isso é o tempo inteiro. Então, o que ocorre? A aceitação, ela fala de benevolência, ela fala de resignação, ela fala de renúncia, ela fala de um processo de sacrifício. Para, César, chega, eu não consigo fazer nada disso. E é bem por aí. A gente não consegue, nós não conseguimos ainda conseguir amar. Uma vez eu vi isso, eu estava numa palestra assistindo, e a pessoa levanta e fala assim: eu ainda não amo Deus e nem a Jesus. Por quê? Porque eu ainda não amo o meu próximo. Eu não amo o outro. Eu não amo o outro como meu irmão. Eu não consigo entender. Eu julgo em grau, em gênero e número, o tempo inteiro. Então, o ato de aceitação, irmãos, é eu primeiro me aceitar, eu preciso me autorrealizar como pessoa humana, eu preciso me autocompreender, eu preciso me amar. Todos nós nos amamos aqui? É uma pergunta que cada um deve fazer para si. No momento que eu conseguir me amar, que eu conseguir me detectar, eu conseguir me realizar, porque o maior aspecto do ser humano que ele não consegue, ele se frustra porque ele não é aquilo, não é aquele, não é dessa forma, não é daquela outra forma. Eu me frustro, César, porque eu não consigo ter aquilo que eu preciso ter. Então, eu não aceito que o outro tem, eu não posso ter. Então, eu invejo, eu começo a odiar, eu começo a ficar irado, eu começo a me machucar e machucar o meu eu divino, que é a minha alma. E a minha alma, ela é inclusiva. A alma é inclusiva porque ela é amorosa. A gente tem que amar todos. Nós precisamos amar todos, sem necessidade de apontar o dedo para o outro. Então, esse ato de aceitação não é tão simples, irmãos. Ou seja, você está indo à frente. Não é tão simples. Nós estamos brigando com isso há 2023 anos. Exatamente isso. Quando Jesus tentou implementar o reino dele, ele levou 300 anos depois para que começassem a cavalgar com essa nau, nesse barco de tormenta, e até agora nós ainda estamos o quê? Esperando uma vinda maior dele. Que essa segunda vinda, irmãos, é consciência nossa. A primeira já está aqui, ó. Ele está aqui, eu estou com vocês até o fim dos tempos, foi falado isso. Então, essa aceitação, nós precisamos aceitá-lo com amor o tempo inteiro, porque se nós não aceitarmos,
nós seremos frustrados, porque não adianta eu ser benevolente, resignado, não adianta eu ser conformado e conformista, se eu não fizer por amor. Se eu fizer como a viúva que colocou lá no gasofilácio uma moedinha, e ela fez e não olhou nada, ela saiu quietinha, e estava lá um daqueles doutores, falou assim, está vendo, olha aí, quer dizer, o que foi falado lá? Ela colocou sem ninguém saber. Então, esse é o aspecto importante da gente. Nós temos que tentar aceitar a nossa condição. Se a gente fizer essa benevolência, essa resignação, utilizando do ego, nós estamos perdendo o nosso tempo. Não adianta fazer. Então é importante, porque esse ego, ele caminha à nossa frente o tempo inteiro, e é uma briga constante, mente, intelecto com ego. O que nós temos que fazer, César? Dar um passo atrás do ego, não matar ele. Nós não precisamos matar, ele faz parte de nós, ele nos ajuda. Dá um passo atrás, porque esse passo à frente é o caminho da fonte, é o caminho de Deus. Essa é a autoaceitação. Então, a autoaceitação é você ser assertivo o tempo inteiro, é você ser equânime com teus pensamentos, com teu desejo, com teu ato, com a tua forma de ser. Você precisa fazer com que essa autoaceitação, ela, dentro do teu coração, ela cresça de uma maneira tão forte que você consiga perceber e entender que você está fazendo o teu melhor. O importante é isso. Ninguém é tão amoroso a ponto de aceitar qualquer coisa. A gente não aceita na empresa. Vocês querem ver um problema grande que está acontecendo? Está existindo muitas disrupções ou rupturas no meio religioso no geral, onde nós espíritos, não conseguimos conviver numa casa que tenta ensinar Jesus e Deus para todos. Espíritos, não falei espíritas. Nós mesmos não conseguimos. Por quê? Porque nós temos o fator ego que não aceitar. Eu não aceito que a pessoa está mandando em mim, César, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. Aí a gente fala assim, o que você veio fazer aqui? Se você não aceita, o que você veio fazer aqui? O Dr. Bezerra de Menezes, ele falava assim, vamos falar no centro de Casa Espírita. Casa Espírita é uma universidade do bem. Se cada um de nós se propor a fazer o nosso trabalho, nós somos todos uma massa heterogênea de pensamentos. Homogeneamente, essa casa, qualquer casa, por exemplo, qualquer casa ela tem que ter um aspecto de homogeneidade, de modo que todos esses espíritos que estão presentes se aceitem com seus dissabores, se aceitem com seus efeitos, se aceitem com as suas oposições e se aceitem com a maneira que vocês podem crescer juntos. Todos nós podemos crescer juntos no aceite das situações. Então, o ato de aceitar é muito mais profundo do que você pode imaginar. Essa equanimidade que tem de pensamentos, a gente não consegue determinar exatamente a que ponto que o ser humano consegue nos prejudicar. E a gente não consegue aceitar quem é contrário às nossas ideias. Porque toda vez que temos uma ideia nova em algum lugar, até para nos treinar, eu vou falar até um termo que eu não gosto, personal trainer nossos são os meus opositores que estão convivendo comigo a caminho de Jesus e a caminho de Deus. Eu preciso do próximo para que ele possa me fazer crescer. Não tem jeito, a gente só evolui com aflição, só evolui com problemas, que problemas nos fazem crescer. E como aqui não é passeio, a gente sabe disso, é um clichê que eu não vou citar mais, a gente só convive dessa maneira. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para cá no contexto, a gente não consegue aceitar mazelas, a gente não consegue aceitar problemas, a gente gosta de tudo que é bom, faz parte, nós temos que gostar mesmo, só que a gente não aceita que essa aceitação, estou usando os dois termos juntos, que essa aceitação, ela possa nos prejudicar. Eu quero aceitar, mas tem que ser do jeito que eu quero, senão eu não aceito. Isso aí já é meu ego puro, em contato, já entra em choque com o meu espírito, porque nós não fomos preparados dessa maneira.
O amor se faz presente dentro de nós o tempo inteiro. E quem não for amoroso, eu até falei uma vez, não aqui nessa casa, os Espíritos dizem, temos que aprender nesse momento, esse exato momento, nós temos que aprender a conviver homogeneamente em grupo. Aquele que não souber trabalhar em grupo, ele está perdendo tempo, porque lá no plano espiritual, tudo se faz dessa maneira, em grupo. Um depende do outro. Então, que a gente consiga aceitar, nesse exato momento, nessa encarnação atual, que é uma das mais importantes encarnações que nós temos e podíamos ter. Nós somos trabalhadores de última hora, sim. Muitos pais da igreja, muitos profetas, muitos gurus, mestres vieram antes de nós colocar o pé nesse local para que a gente pudesse, nesse exato momento, sentir que nós somos trabalhadores importantes para essa causa que se chama Deus e Jesus. O caminho, irmãos, é a fonte. O maior processo, o que é mais exigido de nós espíritos é o amor. Sem amor, você não consegue fazer absolutamente nada. Não adianta perder tempo. Tem que ser amorosamente amigo, amorosamente companheiro, amorosamente você tem que ajudar o teu próximo, você tem que caminhar com ele. Se ele não caminha com você, você vai ficar atrelado a ele de alguma maneira, porque nada caminha sem estarmos juntos. Essa é a realidade. Então, desculpe, a aceitação, só um segundo, por favor. Essa aceitação, ela faz com que a gente se frustre muitas vezes, porque quem é perfeccionista aqui? Ninguém vai falar. Difícil, né? A perfeição, irmãos, é um dos degraus mais difíceis nossos da aceitação. Porque cada um de nós ou quer fazer o seu melhor, ou tenta fazer o seu melhor, ou não aceita que alguém fale para você que você tem que fazer o seu melhor. Isso é muito importante. E o perfeccionismo, ele nos derruba, porque o meu ego está na frente o tempo inteiro, eu não aceito ninguém. O que eu vim fazer na casa espírita hoje? Puxa vida, eu, César, eu não posso aceitar isso, aquilo. Então, alguém tem que falar para mim, então você não vem. O que você veio fazer aqui? No momento que a gente está junto, a humildade se faz presente. Mesmo que a gente não consiga ser humilde, eu tenho que aprender a ser humilde aqui e estabelecer a condição de um reino lá fora, porque eu não posso ser duas pessoas ao mesmo tempo. Eu não posso caminhar com um pé na areia e um pé no barco. Duas pessoas eu não consigo ser. Não adianta. Essa tepidez, esse sistema morno nosso, nós não podemos ter, não é aceito. Então, até usei, não é aceito. Ou você aceita agora, ou você vai retornar depois para aceitar de alguma outra maneira, de alguma forma que você não estava preparado para aceitar. Então, o grande aspecto que a gente fala aí é o seguinte. Todos lembram de Maria, nossa mãe. Maria desencarnando, João estava ao lado dela, e se faz uma pergunta para ela com relação aos problemas que estavam acontecendo no planeta, na época. Ela falou assim, tudo vai passar. Tudo passará. Então, desse aceite nosso, irmãos, vamos aceitar antes que seja tarde. Tudo que cada um de nós está passando, e cada um de vocês sabe o que está passando, vai passar. Em algum momento vai passar. Ninguém vai desencarnar agora, ninguém vai desencarnar depois. Um dia todos nós realmente desencarnaremos, mas o que está nos atormentando nesse momento vai passar de alguma maneira. Porque nós somos abençoados por Deus. Nós somos chispas, faíscas, frações divinas saindo do grande mestre que é o Supremo Deus. Não é à toa que ele nos criou para que nós tivéssemos esse processo dentro de nós de amor. Então, a autoaceitação. Vamos se autorrealizar primeiro, vamos amorosamente crer em nós, que nós somos capazes de fazer isso dentro de nós. Nosso coração está preparado para o amor. Ele já tem o amor aqui, e esse coração pensa mais de 6.000 vezes. Se eu quiser dar amor, se eu quiser mudar, o momento é agora, nesse momento.
nesse exato momento nós temos que mudar. Não dá para esperar mais. O planeta não permite mais que eu olhe para trás, que eu me desentenda, que eu brigue. César, você fala isso porque você não tem problema de família. Tenho. Tenho tantos problemas que o aceitar é muito complicado. Mas a gente tem que ter a paciência dentro de nós. Nós estamos crescendo e cada um de nós está aqui não é por acaso. Nós não viemos aqui por acaso. Nós viemos aqui para a gente aprender nessa universidade da alma. Então, como é que a gente vê? Hoje nós estamos assim, primariamente, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. Um pouco melhor para frente, eu penso assim, como e quando eu vou aceitar? Opa, melhorei um pouquinho. Mais um pouquinho, eu falo assim, já sou capaz de aceitar. É assim que a gente está. Muitos no planeta já são capazes de aceitar. Praticamente, existe um número aí, em média, 30% do planeta está tentando se iluminar e buscando. 30% não quer nada com nada. Os outros 30% estão acordando, olham, não veem, escutam, não ouvem, não usam inteligência, não estão preocupados. Não estão preocupados. Então, cada um de nós, independente de religiões, esse volume de pessoas que está no planeta, está tentando compor uma humanidade de aceite para que a gente possa melhorar. No momento que eu aceitei vir aqui, nessa casa abençoada, não hoje, mas que eu tomei o pé para vir para cá, que eu gostei, adorei, amei essa casa, eu aceitei fazer com que dentro de mim a gente pudesse fazer o nosso melhor trabalho para todos nós, todos nós. Eu não estou fazendo para mim. Se a gente está buscando a salvação, ela só vem por obras e amor. Não adianta, você viu, fiz lá, fiz isso, fiz aquilo. Tudo com amor. Amor é o princípio fundamental da aceitação. A aceitação é você não ser conformado, não ser conformista. Porque o conformado, ele fala assim, eu vi, não estou vendo. Estou conformado, deixa quieto. O conformista, ele fala assim, caramba, eu tenho como melhorar isso aí. Vou fazer. Então, eu tenho que ter assertividade, eu tenho que ser uma pessoa que consiga entender o problema do outro, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ser enfático em tudo que eu quero, eu tenho que ser firme naquilo que eu quero, porque o espírita, irmãos, agora eu vou trazer para cá, o espírita não pensa, ele age imediatamente. Eu estou na rua, se eu tenho vontade de ajudar uma pessoa, o meu limite é esse aqui, essa pessoa que está aqui. Se eu tenho vontade de passar a mão num animalzinho, não se importe com ninguém, é meu limite, esse é meu limite de aceitação, eu quero fazer isso, eu estou querendo, eu aceito, não importa se alguém está me olhando, eu não penso, eu vou para cima e ajo, deixa para pensar depois. Esse é o detalhe principal de nós. Nos foi cobrado isso para que a gente possa exercer nosso poder de força maior no sentido de crescer. E volto a dizer, e os Espíritos falam, última chance de crescer nessa encarnação. Não há mais motivo para que vocês possam brigar, ter ruptura, disenções. Não existe mais tempo para isso, irmãos. Acabou esse tempo. Agora, nós temos só 32 anos para algumas idades que vai existir alguma coisa que nos proporcione uma regeneração. Alguns chegam, outros não. Nós só temos esse tempo. Então, vamos tentar aproveitar, porque quando veio o nosso Consolador, o Consolador prometido, que ele determinou que a gente pudesse, que ele falou assim, depois eu vou mandar alguém que vai solucionar e vai falar para vocês tudo o que vocês precisam saber, a gente ainda não conseguiu entender isso. Nós não conseguimos ainda perceber que é o aceitar a condição, aceitar o próximo como meu irmão mais perto que eu tenho. Esse é o detalhe. Enquanto a gente não conseguir, irmãos, nós vamos bater, é enxugar gelo, como diz, e correr atrás de nós mesmos, o tempo inteiro. Esse que é o detalhe. Então, que a gente possa
esse fechamento, entender o seguinte: o autoaceitar-se é a coisa mais importante de nós, porque a gente aceita o perdão, a gente aceita a pessoa nos passar a perna, vamos usar um termo grosseiro, a gente aceita ser prejudicado o tempo inteiro, a gente aceita tudo que nos forem colocados. Porque eu quero, eu deixo o meu ego, mas eu quero. Sabe, você quer sofrer? Não. Eu estou tentando me mudar. Eu quero melhorar. Então, eu aceitando, eu estou me melhorando. Eu estou sanando meus problemas de passado, que todos nós viemos aqui não por acaso. Todos nós temos problemas sérios de passado a cumprir e a passar. Então, quando eu aceito, eu consigo superar, inclusive, a minha encarnação anterior, porque é a que está mais próxima de mim, é a que diz para que eu chegue mais perto dela e que eu consiga estar mais perto para poder resolver meus problemas. Tá bom? É isso, meus irmãos. Eu agradeço, muito obrigado pela atenção, viu? E vamos fazer uma prece de fechamento, então. Nesse momento, então, nós agradecemos a oportunidade dos mentores, guias espirituais, anjos de guarda dessa casa, e que todos nós possamos sair com um pouco mais de conhecimento, de sabedoria, possamos aplicar na nossa vida, diariamente, tudo aquilo que a gente está se propondo a melhorar. O aceitar não é simples, não é fácil, mas nós podemos se autorrealizar se nós tentarmos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois são teus o reino e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Voltem para suas casas em paz. Muito obrigado.